Bom dia a todos. Deu microfonia. Bom dia aos internautas. Bom dia ao pessoal da comunidade Vida Nova. Estamos iniciando mais essa atividade num dia chuvoso, gostoso, um domingo. Não sem antes a gente iniciarmos com uma prece. Fechemos os olhos, mentalizemos o nosso Mestre Jesus. Divino Mestre Jesus, estamos aqui nesse ambiente, mergulhados nessa paz, nessa luz, trazidas pelos teus prepostos, a sua luz, a envolver cada um de nós. Que possamos absorver o máximo dessa paz, desta luz. Que possamos levar isso para onde estivermos. Permitir, Senhor, que os teus prepostos possam continuar nos auxiliando nas nossas tarefas, nas nossas atividades, nessa manhã de hoje. Que possamos encontrar as melhores palavras na colocação desta manhã, para que todos nós possamos sair daqui conhecendo um pouco mais dos seus ensinamentos, através dessa doutrina maravilhosa, tão importante para a nossa caminhada, para a nossa jornada. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade. Sê conosco, que assim seja. Bem, nós vamos falar hoje sobre o destino das crianças depois da morte e sexo nos espíritos. No Livro dos Espíritos, as questões 197 a 202. Esses temas, eles fazem parte do capítulo 4, parte 2 do Livro dos Espíritos, cujos temas nós já falamos em outras oportunidades. Que o primeiro é da reencarnação e justiça da reencarnação, dia 9/4. Falamos também da encarnação nos diferentes mundos, dia 14/5. Transmigração progressiva, dia 18/6. E hoje nós vamos falar destino das crianças depois da morte, sexo nos espíritos. E mais para frente nós vamos falar sobre parentesco e filiação, semelhanças físicas e morais e ideias inatas, ideias que nós trazemos de outras encarnações. Mas, destinos das crianças depois da morte. A primeira questão que Kardec pergunta aos espíritos é a questão 197. O espírito de uma criança morta em tenra idade é tão avançado como o de um adulto? Será que, pelo fato de morrer em tenra idade, é mais avançado que um adulto? Algumas vezes muito mais, porque pode ter vivido mais e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. Nós não temos, quando a gente olha para uma criança, um recém-nascido, saber a idade desse espírito. Sabemos quantas encarnações teve, qual é a experiência desse espírito. Nós, aqui, simples carnais, nós não temos como saber disso. Mas sabemos que traz experiências, que não é a primeira encarnação, tem outras experiências. O fato de ter muita ou pouca encarnações não significa que por causa disso ele é mais evoluído, ele só é mais evoluído se ele progrediu mais. Tem espíritos que aproveitam mais a sua condição, a sua situação de encarnado e diminuem esse tempo deles de encarnações. Por quê? Porque aproveita mais a sua encarnação. Então, o fato de ser criança não significa que morta em tenra idade seja mais evoluído. Só vai ser mais evoluído se progrediu. Não é o fato de ser criança. E não é o fato de ter mais vivências, de ter mais reencarnações. Porque tem gente que tem menos encarnações e aproveita mais as encarnações, então evolui mais. Então, o importante nosso é o progresso, é nós evoluirmos espiritualmente. Aí tem uma subpergunta que Kardec faz aos espíritos. O espírito de uma criança pode, assim,
ser mais adiantado que o de seu pai? Ou de seus pais, né? Vamos pôr isso no plural, né? A resposta é: isto é muito frequente. Vós mesmos não vedes muitas vezes na terra? Então, em nossos dias, é muito frequente a gente ver crianças com uma certa evolução maior que os pais. Trazem conhecimentos de outras encarnações. Eu vou passar um vídeo agora que eu gostaria que vocês prestassem atenção, que é o exemplo de uma criança que já traz uma certa evolução. Presta atenção. Esse é um exemplo único, não, está cheio. Ixi, está cheio. Dias atrás aí, passou na televisão, uma criança de 4 anos disputando uma partida de xadrez com o maior campeão mundial de xadrez. Perdeu, mas deu o que fazer para o campeão ganhar dele, certo? Uma criança de 4 anos. Agora um menino... Tem capacidade de jogar xadrez aos 4 anos. Aos 4 Eu anos. não sei jogar até hoje. Então, tá aí. Agora a gente vê uma criança de 1 ano e 7 meses, que não sabe nem limpar o bumbum direito, está com fralda, certo? Tocando piano. Da onde traz tudo isso? De outras encarnações. Eu não sei se essa criança, ela tem mais capacidade ou menos que os pais, porque eu não conheço os pais, não sei, talvez os pais sejam pianistas também, né? Ou a família. Mas de qualquer maneira, desperta em nós a idade dessa criança, sentada no colo de uma pessoa e tocando, com 1 ano e 7 meses. É muito pouca idade, né? Então nós trazemos progressos que nós fizemos de outras encarnações. E é por isso que é importante a gente aproveitar as encarnações que nós estamos, essa que nós estamos vivendo. Aí na questão 198, Kardec pergunta aos espíritos: pertence a uma categoria superior o espírito de uma criança que morreu em tenra idade, não podendo ter feito o mal? Será que ela é superior porque morreu em tenra idade? É um anjo? Né? Será que ela é porque... Vamos ver a resposta. Se não fez o mal, também não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que deve suportar. Se é puro, não é porque é criança, mas porque progrediu muito. Então é como eu disse lá na primeira questão lá. Não é porque é criança que é puro. Se progrediu, é puro. Independente de estar num corpo de criança ou num corpo de adulto. Não importa. Por isso que é importante a gente progredir. Nós estamos no lugar certo, na família certa, na religião certa. Tudo está certo. Só nós achamos que estamos errados. A gente acha que, nossa, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Não, nós estamos certos. A planta, ela germina e cresce e frutifica onde ela nasce. Nós não estamos nascendo aqui. É aqui que nós temos que frutificar, que progredir, que crescer. É aqui. Não é em outro lugar. É aqui. Então nós precisamos aproveitar essas nossas encarnações e progredir. Independente de idade. Se eu estou com 70, 60, 80, 5, 20, não importa. O importante é progredir. Olhar como nós como espíritos encarnados. E não achar que está tudo errado. E Deus fez tudo certinho. Errou na minha vida, errou na vida. Não, Deus não erra na vida de ninguém. Deus faz tudo certo.
Próxima questão, Kardec pergunta: por que a vida, frequentemente, é interrompida na infância? Por quê? Por que determinadas crianças morrem em tenra idade, né? Com 5, com 2, com 10, na infância? Por quê? E Kardec responde: a duração da vida de uma criança pode ser, para o espírito nela encarnado, o complemento de uma experiência interrompida antes do tempo marcado, e sua morte, no mais das vezes, é uma prova ou expiação para os pais. Pode ser complemento de uma encarnação anterior, que por algum motivo esse espírito que estava encarnado no outro corpo desencarna antes do tempo. Não talvez por um suicídio não intencional, né? Aquele suicídio que a pessoa vai se suicidando aos poucos, não é intencional, que a pessoa dá um tiro na cabeça e tira a sua própria vida. Porque todos nós, de alguma forma, nós nos suicidamos, né? Quando nós nos alimentamos de forma errada, quando nos drogamos, enfim, o ar que nós respiramos faz com que a gente vai, de uma certa forma, se suicidando de forma errada. Mas muitos se suicidam um pouco mais antes do tempo. Aí essa criança precisa daquele complemento daquela encarnação para completar a encarnação anterior. Então aí ela se desencarna com 5, com 10 anos para complementar o período anterior. Mas também pode ser prova ou expiação para os pais, que não souberam dar valor à gravidez, ao nascimento de uma criança, ou à educação de uma criança, foram displicentes nesta educação, e aí, numa próxima encarnação, vai servir de prova ou expiação para os pais que não souberam dar a educação necessária para os filhos deles. Então, vejamos que tudo acontece de forma certa e Deus nos coloca a responsabilidade sobre cada um de nós. E não nos dá a cruz mais pesada do que aquela que nós podemos carregar. A nossa cruz é aquela que nós podemos carregar. Podemos pedir que a espiritualidade nos ajude a carregar a cruz? Podemos. E eles vêm nos ajudar. Mas pedir para eles carregar a nossa cruz, e eles não vão fazer isso. Não peçam isso a eles, porque eles não vão fazer isso. Cada um de nós temos que carregar a nossa cruz. Aí tem uma subpergunta, ainda na 199, que Kardec pergunta: o que sucede ao espírito de uma criança que morreu em tenra idade, quer dizer, muito nova, desencarnou, morreu, né? A resposta dos espíritos é simples, né? Recomeça uma nova existência, lógico. A vida ela é única, o espírito não morre. A partir do momento que nós nascemos, nós vamos viver sempre. Nós somos imortais. A vida é única, nunca vai se acabar. O que acaba é a nossa experiência neste corpo. Esta experiência uma hora vai se acabar, mas eu, espírito, vou continuar a viver. Mas essa experiência se acaba. Por isso que eu tenho que aproveitar essa experiência. Aproveitar esse momento que eu estou nesse corpo e procurar progredir o máximo que eu posso. E esse recomeço de uma nova existência pode ser numa nova encarnação ou pode ser no plano espiritual. Muitas crianças que retornam ao plano espiritual se desenvolvem no plano espiritual, para depois, de muitos anos depois, reencarnarem de novo. Mas aí eles já voltam na fase adulta de novo, lógico, isso não é imediato, mas aí eles já voltam na fase adulta de novo e continuam a sua jornada na erraticidade. Outros, mesmo como estão, há uma simples troca de roupagem. Quem já leu o livro Vencendo a Dor da Morte, da Célia Diniz, ela fala sobre isso. Eu não lembro se é a morte de um filho dela ou de um irmão dela, isso eu não lembro, de filho. Então, morre um filho dela e ela vai comentar com o Chico: poxa, fulano, né? Fala o nome do filho que eu não lembro. E Chico falou: não, minha Célia, ela teve dois filhos. Perdeu 2 filhos, perdeu um filho e depois perdeu a filha, a Mariana. E aí Chico fala para ela: não, ele só foi até ali, vai trocar de roupa, mas já está voltando. Já está voltando. Então, de fato mesmo, algum tempo depois,
já está retornando àquela criança que só trocou de roupa. Então, trocou de corpo. Trocar de roupa para Chico é trocar de corpo, né? Largou aquele corpo, o espírito estava reencarnando de novo. Então, essa trocagem de roupa é muito comum. Ou também é muito comum continuar como criança no plano espiritual por algum tempo e depois já retorna à fase adulta e continua a sua jornada, continua a sua existência até o preparo de uma próxima reencarnação. Aí tem comentários de Kardec em cima dessa questão. Se o homem tivesse uma só existência, e se depois dessa existência sua sorte futura fosse fixada para a eternidade, qual seria o mérito da metade da espécie humana que morre em tenra idade para desfrutar, sem esforços, da felicidade eterna? E por qual direito ficaria isenta das condições frequentemente tão duras impostas à outra metade? Uma tal ordem de coisas não estaria de acordo com a justiça de Deus. Seria injusto, né? Eu morrer em tenra idade e adquirir a felicidade plena nos mundos celestes porque eu desencarnei como criança? Olha que gostoso, eu preferia ter desencarnado como criança, com 5, com 10 anos. Porque assim, né? As provas da vida, elas são muito duras, as atribuições da nossa vida são muito duras. A sociedade nos oprime, nós oprimimos a sociedade, eles nos machucam, nós machucamos a sociedade, nós somos espetados com espinho, nós espetamos com os nossos espinhos. Melhor morrer em tenra idade e adquirir os páramos celestes. Mas não é assim. O espírito não evolui assim. O espírito, para evoluir, tem que passar por todas essas fases da vida, por todas essas atribulações, por todas essas vicissitudes. Necessitamos passar por isso, sem reclamar, sem se queixar, sem que a gente volte com os nossos pensamentos para essas coisas ruins, porque nós estamos atraindo o quê? O Roosevelt, no livro Terapia Anti-Queixa, ele faz uma citação lá, que os nossos pensamentos são como ímãs. Quando o bandido gosta de andar com quem? Com o bandido. A pessoa que tem maus pensamentos gosta de andar com quem? Com maus pensamentos. Nós temos que mudar as nossas atitudes, os nossos pensamentos. E nós criamos um círculo de espiritualidade, porque nós atraímos desse plano espiritual esses tipos de espíritos. E qual é a forma de a gente mudar isso? É mudar a nossa posição na vida social. É participarmos mais ativamente da igreja que você participa, não precisa ser espírita, mas se você participa da espírita, é participar mais da espírita, trabalhar pela doutrina, fazer o melhor que você pode. Vivenciar aquilo que você acredita. Isso vai fazer com que nós atraímos espíritos bons para nós. Olha como é tão bom a gente estar aqui nesse ambiente, mergulhado de energia, de paz, de luz de Jesus. Pelo menos eu me sinto muito bem. Kardec ainda continua a explicação dele. Pela reencarnação, a igualdade é para todos. O futuro pertence a todos, sem exceção, e sem favor para ninguém. Os que chegam por último não podem culpar-se não a si mesmos. O homem deve ter o mérito dos seus atos, como tem a responsabilidade. Nós temos que ser responsáveis por aquilo que nós estamos fazendo aqui. E nós vamos prestar conta daquilo que nós fizemos de errado. Todas as pessoas que eu machuco, eu vou ser cobrado por isso. E todas as pessoas que eu ajudo, eu vou ser cobrado por isso. Ou vou ser recompensado por isso. Então, que cada um de nós, nos olhamos para cada um de nós, procurar eliminar de dentro de você aquilo que não é bom.
procurar trazer coisas que são bons. Ah, mas o outro é o outro. Eu não estou aqui para corrigir o outro. Eu não estou aqui para corrigir o Aurélio, o nosso companheiro Rafael, o Olímpio, ninguém. Eu estou aqui para corrigir eu. Eu preciso me corrigir. Eu preciso me melhorar. Eu não estou para corrigir o outro. O outro é problema dele. O meu problema é eu. Eu tenho que me corrigir. Então é importante, por essa encarnação, que nós vamos ter responsabilidade dos nossos atos. Então, se olhe para dentro de si. A justiça divina, ela está sempre em ação, em todos nós. Todos nós temos um ponto de partida. Eu diria, eu já falei isso numa reunião de quarta-feira aqui, mas eu vou falar aqui porque tem muita gente que não participa de quarta-feira. Eu diria que o nosso início da nossa encarnação é como aquele... Vocês já brincaram com aquele negócio de labirinto? Você sai ali, vai até você encontrar? Deus cria nós como espírito. Está aqui a sua porta, ó. Você vai entrar aqui. A hora que você voltar aqui, você é perfeito. Então nós vamos no nosso labirinto. Hora a gente enrosca, não anda, ou hora anda de lado, que nem caranguejo. Para trás não, né? Porque ninguém retorna. Mas é o labirinto nosso. A hora que nós fizermos toda essa volta e chegarmos lá, nós somos espíritos celestes, perfeitos. Cabe a cada um de nós, o quanto antes, achar esse caminho para retornar. E qual é esse caminho? O caminho do amor, da bondade, da fraternidade, né? Ajudar um ao outro. As leis de Deus estão aí. Cabe a cada um de nós cumpri-las da melhor forma possível. Aí Kardec continua. Não é racional, aliás, considerar a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos em idade na qual a educação não pôde ainda exercer sua influência? E a gente vê isso, né? Então, ser criança não é sinal de perfeição. Ser criança é aquele espírito que Deus nos confia à nossa guarda para que nós possamos educá-los. Então, cabe a cada um de nós, pais, olhar por esses filhos, procurar corrigir, educar, corrigir e ensinar. Isso é importante para nós. Mas não é só falar. Falar é fácil. Tem que ser com os nossos exemplos, com a nossa postura. Falar uma coisa e fazer outra, eu falar para o meu filho, não xingue o outro, não brigue com o outro. E aí eu ponho ele no banco de trás do carro. E a primeira pessoa que me dá uma fechada, eu xingo de todos os impropérios aquela pessoa, não adiantou nada. Adiantou você falar para o seu filho? Tem que ter paz, tem harmonia. No primeiro trânsito, você xinga Deus e o mundo. Não vai adiantar nada. Aí Kardec continua. Isso aqui é importante, hein, gente? Algumas não há que parecem trazer no berço, algumas crianças, né? Não há que parecem trazer no berço a astúcia. O que é astúcia? É traquinagem. Outras, a felonia, que é a traição, né? A perfídia, que engana, que é mentiroso, mentir, tão feio isso, né? O instinto mesmo para o roubo e o homicídio, não obstante os bons exemplos dados pelos que com ela convivem, a lei civil as absorve de suas ações, porque, diz ela, não agem com discernimento. E tem razão, porque, com efeito, elas agem mais instintivamente que pela própria vontade. Então, há sim crianças que trazem do seu berço esses problemas. E cabe a cada um de nós prestar atenção nesses problemas, procurar corrigir da melhor forma possível. Nem sempre os pais, apesar dos bons conselhos, dos bons exemplos, conseguem eliminar totalmente esse instinto maldoso. Vai se conseguir eliminar parte, porque, como disse, né, todos nós progredimos. Vamos eliminar todo o instinto maldoso? Podemos, pode ser que sim, tomara que sim. Mas se não conseguir tudo, se a gente conseguir eliminar uma parte desse instinto maldoso, nós já fizemos alguma coisa, nós já fizemos alguma... Mas faça o melhor que você puder. O melhor, faça tudo o que você puder para eliminar tudo isso.
com certeza esse espírito vai sair daqui com uma condição um pouquinho melhor do que quando ele chegou. E a nossa recompensa vai chegar também, porque aquele espírito que Deus confiou para nós, nós estamos devolvendo ao plano espiritual um pouquinho melhor. Então nós precisamos observar essas tendências nas crianças. Continuando, mas de onde podem provir esses instintos tão diferentes em crianças da mesma idade, educadas nas mesmas condições e submetidas às mesmas influências? A educação é igual. Os 2, 3, 5, 10, não importa. Tudo igualzinho. Né? De onde vem essa perversidade precoce, se não da inferioridade do espírito, uma vez que a educação não contribuiu para isso? As que são viciadas é porque seu espírito progrediu menos, e então sofrem as consequências, não por seus atos de criança, mas por aqueles de suas existências anteriores. É assim que a lei é a mesma para todos, e a justiça de Deus alcança todo mundo. Todos nós trazemos as nossas bagagens de outras encarnações. E essas bagagens não são coisas boas, não. A maior parte da nossa bagagem são coisas ruins. Cada fase da criança, e quem tem criança, ou quem já teve criança, ou quem está tendo criança, vai ver que em cada idade elas abrem uma bagagem, abrem uma mala. Cabe a cada um de nós, pais, observar a mala que aquele filho está abrindo naquele momento. Procurar corrigir, procurar educar, procurar auxiliar. E quando ele cresce mais um pouquinho, outra mala se abre. Não é uma mala, se fosse só uma, era fácil, moleza. A cada idade são malas diferentes que vão se abrindo. Então os pais precisam observar muito tudo isso para ir corrigindo essas malas. Nós precisamos ir corrigindo tudo aquilo que é danoso, né? Aquilo que não é danoso, que é bom, estimular cada vez mais, né? Se a criança é estudiosa, nossa, meu, parabéns, como você é estudioso, você tira notas boas, mas naquilo que é ruim, tem que chamar atenção também, não é dar parabéns para tudo, não. Bem, o que eu tinha para falar sobre o destino das crianças depois da morte é isso. Agora, rapidinho, porque são bem curta a lição, nós vamos falar sobre o sexo nos espíritos. Kardec pergunta assim: os espíritos têm sexo? E a resposta é: não como o entendeis, pois os sexos dependem do organismo, depende do corpo, depende da matéria. Entre eles há amor e simpatia, baseados na identidade de sentimento. Nos espíritos impera o amor e o respeito. O ser humano, nós, somos os únicos que fazem sexo por prazer. Os únicos. Na natureza, os únicos. Os outros animais fazem sexo para reproduzirem. As plantas fazem sexo para se reproduzir. Então nós, na natureza, somos os únicos. Está errado? Não. Está errado nós fazermos de qualquer jeito, a revelia. Né? Mas, como espírito, na erraticidade, é o sentimento, porque os espíritos não têm os órgãos sexuais que nós, como seres humanos encarnados, temos. Na questão 201, Kardec pergunta: o espírito que animou o corpo de um homem em nova existência pode animar o de uma mulher e vice-versa? Lógico que a gente sabe a resposta, né? Mas vamos lá. Sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Os espíritos precisam passar por todas as experiências encarnatórias, né? Cada encarnação é uma experiência. E se nós tivéssemos uma única experiência, nós não conheceríamos as outras experiências. Então, ora nós somos homens, ora mulheres, ora rico, ora pobre, ora branco, ora negro, ora. Né? Nós somos povos que nós precisamos ir nos desenvolvimento. Tamanho o respeito que nós temos que ter pelas outras raças. Não
importa se branco, se negro, de outra religião, não importa. De outro país, todos nós somos irmãos. Precisamos acabar com esse negócio de achar que nós somos diferentes do outro. Nós somos filhos de Deus. Pergunta 202. Quando se é espírito, prefere-se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Isso pouco importa ao espírito. Ele escolhe segundo as provas que deve suportar. O espírito, já desencarnado, está no plano espiritual, cada caso é um caso, e cada um vai escolher o seu corpo de acordo com a sua necessidade. Mas há espíritos tão rebeldes que não têm essa possibilidade de escolha. Lógico, tem espírito que é imposto uma encarnação. Tamanha crueldade desse espírito, tamanha maldade desse espírito, a próxima encarnação, ele não tem escolha. Ele não aproveitou a encarnação dele. Então, queremos escolher, vamos fazer por merecer. Tem situações em que é necessária a força bruta. Então, o espírito vai escolher o corpo masculino, essa força, né? Tem encarnações que precisam mais amor. Normalmente a mulher é a estrutura da família, é a base da família, é ela que, ampara todo aquele pedestal da família. Vem como mulher, tem aqueles filhos, ela é a estrutura, ela vai ajudar naquele crescimento, vai manter o lar em harmonia. Então vem como mulher. Então, para o espírito, pouco importa encarnar no corpo de homem ou de mulher, mas vem naquele mais adequado àquela situação, àquela necessidade. Então, uma pequena explicação de Kardec, que diz assim: os espíritos se encarnam como homens ou mulheres, porque eles não têm sexos. Os espíritos não têm sexos. Como devem progredir em tudo, cada sexo, tem que progredir em tudo, em cada sexo, como cada posição social, várias posições sociais, lhes oferece provas e deveres especiais. Provas, deveres, obrigações que nós temos, além da oportunidade de adquirir experiência. Então, com essas encarnações, nós vamos aprendendo. Aquele que fosse sempre homem, não saberia senão o que sabem os homens. É necessário outras encarnações. Tudo serve de experiência, tudo serve de aprendizado. Devemos aproveitar ao máximo essa encarnação que nós estamos. A nossa passagem aqui é muito curta. Vivemos quanto? 90, 70, 80, 100 anos no máximo. Hoje, não sei. Quem tem muita sorte chega no 100. Eu já estou nas 4, 5 horas da tarde. Então já vivi muito mais do que eu vou viver. Isso eu tenho certeza absoluta. Então a nossa experiência é muito curta nessa passagem. Nós precisamos aproveitar o máximo que nós pudermos. Eu vou passar agora um próximo vídeo, que eu gostaria que todos prestassem atenção. É a chegada de um espírito, aí ele vai, encarna, e as fases que ele vai levando, e depois o desencarne dele. Presta atenção. Gente, é isso. A nossa vida é muito curta. Aproveitemos ela ao máximo que nós pudermos.
façamos o melhor que nós pudermos, sejamos úteis aonde nós estivermos, frutifiquemos, vamos dar fruto aonde a gente estiver. Estamos aqui, vamos frutificar aqui mesmo. Obrigado a todos pela companhia, pela paciência. Agradeço também aos internautas, ao pessoal da comunidade Vida Nova. E agora nós vamos para a segunda parte da nossa reunião, que é os trabalhos de paz.